Olá, eu sou o Cauã e estamos começando mais um programa. Deu um probleminha ali por causa que deu umas coisas na câmera, daí não tava dando meio que interrompendo, né, Ralho? Mas já arrumamos ali e já vamos começar. Hoje vai ser um pouquinho diferente, vamos fazer pelo celular. Antes, como você já estava meio acostumado, ficava o notebook aqui do lado. E hoje vou fazer pelo celular, que é um pouco mais prático. Vamos começar já pelo Campeonato Catarinense, onde foi incrível que pareça, foi o Figueirense o campeão. É incrível, talvez para muitos não, mas para mim foi. Eu apostava quase tudo que a Chapecoense que ia ser campeão catarinense. Jogando em casa, tinha melhor campanha e vinha jogando bem melhor. Essa partida também teve o maior público da competição, com 18 mil torcedores. É um público muito alto. Nesse catarinense, o maior público tinha sido uma partida de 12 mil entre Figueirense e Avaí. E depois nessa final, a Arena Condá também, que é o maior estádio de Santa Catarina, teve 18 mil torcedores. Foi um público muito alto. Agora já indo pro Avaí, o Avaí que não estava muito bem no Campeonato Catarinense, mas depois começou a chegar mais pra final, começou a meio bobear, foi perdendo posição e acabou lá pra sexto, sétimo colocado. Foi uma posição muito ruim pro Avaí, já que o Avaí estava até o final brigando lá em cima. E essa semana o Avaí vai fazer um amistoso, meio com um jogo treino contra o Paraná, só para treinar o time, já que no final de semana já começa a Série B e a sua primeira partida vai ser contra o Vila Nova. O Avaí, como eu falei, estava muito bem, só que depois bobeou. O Avaí é um dos candidatos a subir sim para a Série A, tem um time bom, é um time mais mediano. Aqui na Santa Catarina é um dos grandes, mas lá pro Brasil é um time mais mediano. Como agora no Criciúma, o Criciúma que vai fazer sua estreia também no final de semana e pega um time muito bom, que é o Atlético Goianiense. É um time forte, sim, estava na Série A ano passado, mas acabou sendo rebaixado no último colocado ainda, 20º. Atlético Goianiense é um time bom, mas ultimamente vem caindo bastante. Eu lembro que a última vez que o Atlético Goianiense veio jogar aqui em Criciúma, o Atlético Goianiense venceu por 1-0. Naquele ano o Atlético ainda foi campeão da Série B. Foi um jogo muito bom e o Atlético Goianiense tem um time melhor sim hoje que o do Criciúma. O Criciúma que não se reforça tanto, mas o Atlético Goianiense não se reforçou muito também. Já temos alguém aí, Ralha? Abraço para Célia Parisi. Abraço para Caetano Almeida. Abraço para Mara Fração e, e abraço para Simone e Patrícia. Quem puder compartilhar agora já pode compartilhar, né? Oi? E abraço pro Leco Jesus, o Leco que vai jogar o campeonato municipal aí, né? O Morro da Fumaça que agora vai fazer o campeonato municipal, já fazia um tempinho já que não tinha. E esse ano vai ter o campeonato municipal e tem muitos times bons. Tem o principal time, talvez tem o Moisés, o Foguinho, e esse que o Leco também vai jogar, fizeram um time muito bom. O massa desse campeonato municipal só vai poder jogar gente quem é aqui de Morro da Fumaça, e Estação Cocal também vai poder, já que é praticamente Morro da Fumaça também. Então, essa ideia é muito bom pra quem não sabe, que é o tipo Rui Barbosa, que tá direto buscando jogador de fora. Se ir lá ver o Municipal, vai ver o tanto de gente bom que tem jogando hoje em Morro da Fumaça, e eles gastam um dinheirão indo buscar jogador de fora. Agora já indo o Joinville, desculpa. O Joinville que vai fazer sua estreia já na Série C e foi atrás de reforços. Tava precisando mesmo, não fez um bom campeonato catarinense. E agora que foi atrás de contratações e também vai precisar subir, tem obrigação de subir o Joinville. Tava muito mal mesmo, começou a cair, tava na Série A, daqui a pouco caiu para B e no outro ano seguinte já tava na Série C do Campeonato Brasileiro. É muito ruim sim, o Joinville tem uma certa história aqui em Santa Catarina. É um time bom aqui, mas também já não fez um bom campeonato catarinense. Já foi muito mal. Nunca estava brigando ali em cima para classificar. Também quase nenhum time estava brigando, já que Joinville e Figueirense dispararam. O Avaí, como eu falei, estava brigando ali perto, só que depois começou a cair e não voltou mais. No final, ainda quem terminou lá em cima em terceiro colocado ainda foi o Atlético de Tubarão. Para muitos nunca ia terminar lá em cima, era mais ali para brigar para não cair, as coisas, tipo como foi o Ercílio Luz. Agora já indo pro
o Rio Grande do Sul, já onde teve já o campeão catarinense, que foi ontem, o Grêmio se consagrou campeão e não pôde faltar provocação. Sempre tem essa provocação do Grêmio sobre o Inter, não importa o que ganha, sempre vai ter aquela provocação, principalmente por causa daquela coisa que já teve do Luan e do Sacha, teve uns xingamentos, um zoando o outro, o Sacha que hoje tá no Santos, mas a provocação nunca pode faltar. É muito bom sim essa certa zoeira, essa provocação entre os clubes, é muito massa. Daí no próximo jogo, o jogo do Inter e do Grêmio com certeza vai ser mais pegado. Esse ano os dois já estão na Série A do Campeonato Brasileiro, vai com certeza dar um jogo muito bom. O Grenal que sempre tem um baita de uns jogos. O Grêmio esse ano já venceu o Inter por 3-0, depois na outra partida acabou perdendo por 2-0 pro Inter, e foi dois grandes grenais, foi dois grandes jogos, o Grêmio e o Inter dando o máximo de si. Talvez no segundo jogo o Grêmio já entrou um pouco mais de salto alto, não entrou com tanta vontade, daí o Inter foi lá, conseguiu fazer 2-0 e por pouco não fez 3-0 e tirou ainda a vaga do Grêmio. O Grêmio que depois de se consagrar campeão, se consagrou ontem, fez uma baita de uma final. Venceu o primeiro jogo por 4-0 em casa, depois fora de casa fez mais 3-0 no agregado, 7-0 pro Grêmio. Foi um baita de um passeio. Agora já indo para Rio de Janeiro que também teve a final do Campeonato Carioca e sem dúvida foi o melhor, talvez o melhor clássico final de semana entre Botafogo e Vasco. Não por causa do jogo, o jogo foi mais chato sim, mas por causa que todo mundo esperava um 3-2, mas o placar foi bem magro mesmo, foi 1-0 pro Botafogo, gol no último minuto do Joel Carli. O Carli que conquistou seu primeiro título na carreira, ele nunca havia sido campeão, nem com o Botafogo e nem nos outros clubes que ele passou. O Gatito foi o herói da partida, tanto pro Botafogo, e o da partida também foi o melhor jogador, pegou muito e quando precisou dele foi na hora dos pênaltis, ele tava lá, é um dos melhores goleiros do Brasil hoje atualmente. Infelizmente não é brasileiro, ele é paraguaio. Ele que na hora de pegar o pênalti ele sempre cresce. De 19 pênaltis foram batidos contra ele enquanto ele tá no Botafogo, ele pegou 10. É simplesmente o melhor pegador de pênalti hoje do Brasil. Agora indo para São Paulo, o Corinthians que perdeu a primeira partida em casa pro Palmeiras por 1-0 com o gol do Borja, o gol aos 7 minutos. O Corinthians que surpreendeu, logo aos 2 minutos de jogo já estava 1-0 pro Corinthians com o gol de Rodriguinho, numa baita de uma jogada do Matheus Vital. Matheus Vital que fez uma baita de uma partida, jogou muito bem, foi a melhor partida dele do Corinthians esse ano, jogou muito bem mesmo, sempre dando vontade, mostrando habilidade. Depois o Palmeiras até teve uns lances de polêmica, teve até o lance do Ralf lá com o Dudu, que eu achei que não foi pênalti mesmo, tocou primeiro na bola, pegou só na bola, depois que há o contato entre o Dudu e o Ralf. O Dudu forçou um pouco o contato assim, se jogou um pouco para cima do Ralf, não houve o pênalti. Mas o do Henrique sim, lá eu achei que foi pênalti sim, era pênalti pro Palmeiras. A bola dá de ver que toca no braço do Henrique, só que o árbitro interpretou como não foi pênalti. Foi meio que bola na mão e deixou o jogo seguir. Por causa disso aí que a torcida do Palmeiras reclamou bastante, reclamou do pênalti do Ralf e do Dudu, que o juiz tinha dado, depois voltou atrás, e depois desse último lance aí entre o Henrique, ali que a bola acabou batendo na mão dele, o juiz não deu pênalti. Depois que foi para os pênaltis, na hora que foi o que o Palmeiras mais reclamou durante o jogo inteiro, foi onde eles não fizeram bem. O Cássio acabou pegando 2 pênaltis e o Corinthians se consagrou campeão pela 29ª vez do Campeonato Paulista. É o maior campeão paulista e somando o título de São Paulo e Palmeiras essa década, o Corinthians tem mais título que os dois. O Corinthians tem 6 paulistas, 4 campeonatos brasileiros, 2 Copas do Brasil, um Rio-São Paulo, que não tem mais esse São Paulo, é mais antigamente, lá pro tempo Marcelinho Carioca, eles. Uma Libertadores, um Mundial e uma Recopa. São 16 títulos ao total. Já o Palmeiras, que é o time o menor time paulista que tem menos títulos esse ano, tem somente 4 títulos. 2 Copas do Brasil, um brasileiro e um paulista. Somente 4 títulos, pro tamanho do Palmeiras. Tanto jogador bom vai ter que conquistar bastante esse ano. O Palmeiras ainda melhorou há 3 anos para cá. Já conquistou um Campeonato Brasileiro e uma Copa do Brasil. Em 2015 uma Copa do Brasil sobre o Santos. E em 2016 conquistou o Campeonato Brasileiro, que foi um baita campeonato brasileiro do Palmeiras. Não tinha o time tão bom como hoje. Hoje o time do Palmeiras é muito melhor do que em 2016. Tem vários craques.
tem vários craques. O Lucas Lima, o Gustavo Scarpa não tá mais, voltou pro Fluminense. Tava muito bem sim, ia ser titular no Palmeiras. Tem o Borja, que atualmente é o melhor jogador do Palmeiras, já falei, falo de novo. Borja é o melhor jogador do Palmeiras atualmente, vários gols, toda partida ele fazendo gol nessa final. Infelizmente, ele não fez o gol do Palmeiras. Tô de vindo de Corinthians hoje, já que foi o campeão paulista. Já estava até preparando a camisa do Palmeiras, já que para mim o Palmeiras ia ser o campeão paulista. Porque o Palmeiras jogando em casa é muito forte mesmo. Já tem mais alguém aí, Ralha? Cida, Cida Alves, abraço pra Cida Alves. Vardeli, Vardeli Pedro Fogaça. Abraço pro Vardeli Pedro Fogaça. Dani Bonadel. Abraço pra Dani Bonadel. Larissa Toretti. Abraço pra Larissa Toretti. Silvia Serafim. Abraço pra Silvia Serafim. Vomar de Oliveira. Abraço pro Vomar de Oliveira. Moisés Vieira. O abraço Moisés Vieira, como eu falei, ele que vai jogar naquele time super, uma máquina aí de motor fumaça, com foguinho, o Leco, eles ali. Tatiana Gabriel. Abraço pra Tatiana e Gabriel. Zequinha Chapeação. E abraço pro Zequinha Chapeação. Isolete Lopes. E Isolete E abraço para Isolete Lopes. Lembrando que todos os patrocinadores do programa estão passando aí embaixo junto com os seus telefones. O Bar do Divino, a Lenix Facção, o Ascentiner e a Dai Adesivos. Todos estão passando aí embaixo, todos são de máxima qualidade no que fazem. Agora voltando ali dos títulos, como eu estava falando, o São Paulo tem 9 títulos, sendo 3 brasileiros, foi naquele ano que ele conquistou 3 seguidos, que como eu já falei várias vezes, era o exemplo de todos os times do Brasil. Todos queriam imitar o São Paulo, tanto dentro de campo, era um time muito bom, tanto fora de campo, como a diretoria era muito boa assim, pagava o salário em dia, trazia grandes jogadores, conseguia segurar os jogadores e ainda dentro de campo rendia bastante. Tem 3 brasileiros, uma Libertadores, um Mundial, uma Sul-Americana, um Rio-São Paulo, como eu falei, aqueles campeonatos de antigamente, uma Supercopa Paulista, que hoje em dia também não tem mais, e um Campeonato Paulista. São Paulo que ultimamente não vem ganhando quase nada mesmo. Foi depois daqueles 3 brasileiros lá, o último título foi a Sul-Americana em 2012, quando o Lucas ainda jogava. E agora o Santos, que é o segundo time paulista que mais tem título dessa década. Tem 7 campeonatos paulistas, que é mais da metade dos 12 títulos que tem. E o Santos, que nos últimos anos é o time que mais conquista paulista mesmo. Oi, Ralha. Não? Nada. Só Moisés Dudu. Daí o pai, sucesso sempre. Valeu, Moisés. Moisés tá todo o programa aí, sempre acompanhando. Daí chega na rua aí, vem dar uma pegada no pé sobre o Corinthians. É São Paulino, deve estar com uma dor de cotovelo imensa, né, Ralha? Ver o rival ser campeão. Agora, voltando aqui pro Santos, o Santos tem 7 campeonatos paulistas, 2 campeonatos brasileiros, uma Libertadores, não tem nenhum Mundial, né? Nessa década, lembrando que é nessa década, não veio falar ali que eu tô sendo clubista, é os números que apontam. O Corinthians tem mais títulos que os 3 outros grandes dessa década, o São Paulo, Palmeiras e Santos. O Corinthians tem 16 títulos e o segundo que mais tem é o Santos, sendo que desses 12, todos 7 são campeonatos paulistas. Uma Recopa que é disputada, o campeão da Libertadores e o da Sul-Americana, e uma Copa do Brasil. Se fosse tirar todos os campeonatos paulistas, o Corinthians ainda continuaria sendo o que mais tem título, já que o Corinthians tiraria 6 dali e ficaria com 10. O Palmeiras, que só tem um paulista, ficaria com 3 títulos. O São Paulo, que ficaria com 8 títulos se tirasse um campeonato paulista, já que o São Paulo essa década só conquistou um, se eu não me engano já faz 8 ou 9 anos que não conquista o título paulista. E o Santos ficaria com somente 5, já que tiraria 7 títulos paulistas dali. Agora já indo para os campeões estaduais, na Bahia deu o Bahia mesmo, no Campeonato Baiano, o Bahia foi o campeão, ganhou do Vitória, fez um baita de campeonato. Bahia tem grandes jogadores, um deles é o Zé Rafael, sem dúvida, é um grande jogador, foi muito disputado na janela de transferência que fechou, do Corinthians, Palmeiras, todos atrás deles. O Zé Rafael fez um baita de campeonato brasileiro em 2017, era o jogador mais caro do Cartola lá na pontuação, toda rodada ele ia muito bem, e esse ano já começou muito bom, foi o melhor meio campo do Campeonato Baiano.
Tem um baiano aí que todo mundo conhece aí na Fumaça, que é aquele lá que mora perto do Rui Barbosa. Ele é Vitória roxo mesmo. Tava quase chorando já porque o Bahia foi campeão. Ele não aceita o Bahia de jeito nenhum. Agora já indo para o campeonato cearense, o Ceará foi campeão, venceu o Fortaleza os dois jogos, essa última partida venceu por 2-1 e o Rogério Ceni não conseguiu conquistar seu primeiro título com Fortaleza. Ceará que tirou esse sonho aí do Rogério Ceni nessa primeira temporada já ter um título. Pode ainda ter o campeonato da Série B, só que aí vai ser muito mais difícil do que o campeonato cearense. O CSA foi campeão do campeonato alagoano de 2018, fez um bom campeonato, venceu o CRB, que é seu maior rival, na final. Agora, já emendando o CSA, no campeonato paraense, o Paysandu ficou em segundo lugar, o Remo foi campeão. O Remo e o Paysandu tem uma das melhores rivalidades do Brasil. É muito boa essa rivalidade que eles têm, memes que são criados, a zoação, mas ainda é uma zoação meio boa, né? Aquela zoação de tirar aquele sarro de depois sair uma briga, aquela zoação que os dois times gostam. E depois, continuando no Paysandu que está próximo de deixar o Walter sair, o Walter que vai para o CSA, o campeão alagoano, como eu falei, o Walter que depois do Goiás lá, nunca mais ele render tanto. Ele estourou no Goiás lá, foi conhecido como o gordinho da galera. Ele sempre teve esse porte físico mais cheio, nunca foi aquele jogador rápido, só que sempre marcou muitos gols. Só que depois começou a cair na mídia, sei lá, mudou muito o psicológico dele, ele só faz coisas erradas, tá direto saindo de clube, essas coisas aí, tá próximo de sair de novo de mais um clube. O Walter que toda temporada joga em 2 clubes ou passa uma temporada num clube só e já sai. Agora tá próximo já de sair do Paysandu e ir pro CSA, sendo que ficou 4 meses no clube. Agora o Goiás que foi campeão goiano, o Atlético Goianiense não foi da final, incrível que pareça, foi o Aparecidense, aquele mesmo time que eliminou o Botafogo na primeira fase da Copa do Brasil. E uma coisa que achei besteira mesmo, foi que a polícia parou os torcedores do Goiás, isso daí tá certo, eles estavam fazendo coisa errada, só que depois obrigaram a torcida do Goiás a gritar o nome Vila. Pra quem é torcedor fanático ali da organizada, nunca gritaria o nome do maior rival do time do maior rival do seu time de coração, que para quem não conhece é o Vila Nova, é o maior rival sem dúvida do time do Goiás. Não, o Atlético Goianiense, o maior rival do time do Goiás é o Vila Nova, sim. Foi uma baita e uma besteira, não precisaria fazer isso de jeito nenhum. Pra que lá, daqui a pouco, depois reclamam lá quando a torcida briga, essas coisas. Daí na hora que era só parar, revistar, se tivesse alguma coisa de errado, levava no camburão, ou se não tivesse de boa, levava, mandava embora, dava um tapa na cabeça, mandava embora, mas não precisava nada de fazer a torcida gritar isso. Agora já indo para o futebol internacional, vamos começar que amanhã já tem Champions League, amanhã tem Barcelona e Roma, que o primeiro jogo foi um passeio do Barcelona, 4-1 sobre a Roma, sendo que 2 gols do Barça foram feitos contra. Os 2 primeiros gols do Barcelona foram feitos por jogadores da Roma. A partida acabou 4-1, o Alisson não teve a sua melhor partida, mas amanhã já é em Roma, a Roma é muito boa jogando em casa, assim, tem grandes jogadores e sem dúvida o melhor nessa temporada é o Alisson. Tomara que dessa vez ele possa fazer uma grande partida. O Roma talvez consiga avançar, só que é muito difícil. O time do Barcelona é muito bom, vai com o Messi, vai tudo completinho, e a Roma vai ter que jogar muito bem para conseguir superar aquele Barcelona. Na minha opinião, acho que vai passar Barcelona. Eu dou 3-1 pro Barcelona. No último jogo eu já tinha dado 3-1 pro Barça, acabou 4-1. Dessa vez eu vou continuar com 3-1 Barcelona na Roma. A Roma vai tentar sair pro jogo e o time do Barça no contra-ataque é muito bom. O Barcelona no final de semana teve mais um show de Lionel Messi, dos 3 gols marcados pelo time, os 3 serão feitos pelo anão argentino. Fez 3 gols que não é qualquer jogador que faz. Foi o Messi, que sem dúvida é um jogador que joga muito bem, vai ficar para a história, sem dúvida. Ele é aquele jogador que não é treino que fez ele tem dom, ele nasceu com isso já, parece que nasceu com a bola no pé, ele joga com a bola grudada no pé, tem muitos defensores
já falaram que ele é o atacante mais difícil de se marcar, bem mais difícil que o Cristiano Ronaldo. Já que o Messi não fica parado, ele é aquele jogador de fica fazendo os cortes, nunca fica parado do lado do campo só, vai pro meio, joga na ponta, no ataque, é um jogador com certeza bem completo. Mais alguém aí já, Ryan? Abraço pro Diego Sartor. Diego Sartor que é bem aqui nessa rua, né, Ryan? Lá do bairro da Dona Páscoa. Bem conhecido aí já na região também. Tá na hora de casar, né? Já tá aí com quase 40 anos e tá morando com a mãe ainda, hein? Só lembrando que tá sendo transmitido também isso aqui lá no YouTube. Ó, a gente vai começar a investir bastante agora no YouTube. A gente não tava usando muito, mas agora já vamos começar a entrar lá no YouTube também. No momento a gente tá com quantos inscritos lá? 67, Ryan? Por aí, então tá. Já no YouTube agora não tem ninguém no momento, já que nós estamos começando agora. Mas quem querer já no próximo programa pode assistir lá pelo YouTube. YouTube que também é uma plataforma muito boa, vem bastante gente tá investindo lá, fazendo vídeo, já que é uma plataforma que vem bombando bastante nos últimos anos. Agora já indo pro Manchester United e Manchester City, que foi o melhor jogo do final de semana. O Manchester City estava vencendo a partida por 2-0, jogando muito bem, com o gol do Kompany e do Gundogan. Só que no segundo tempo vacilou. O Pogba em 2 minutos fez 2 gols e depois ainda sofreu a virada. Acabou perdendo em casa por 3-2. Foi sua primeira derrota na temporada em casa, na Premier League. Tava muito bem, fazendo um baita de um jogo. Daí do nada o time começou a desandar, não tava mostrando a mesma vontade. O time tava sendo campeão com aquela vitória de 2-0. Daí do nada não rendeu mais, o time começou a jogar mal e não fez a mesma partida que como tava no primeiro tempo. O Manchester City já foi eliminado da Champions League pelo Liverpool. E o Manchester United também foi eliminado, já da Champions League, foi eliminado pelo Sevilla. O Sevilla que também já foi eliminado agora da Champions. Então o Manchester United tinha obrigação, acho que sim, de passar do Sevilla. O time do Manchester é muito bom. E o Manchester não tá próximo, mas surgiu umas especulações aí que ele quer meio que o Paris Saint-Germain quer dar o Neymar pelo Pogba e o Anthony Martial. O Pogba que nunca rendeu muito lá no Manchester United e ele se interessou bastante nessa ida lá pro Paris Saint-Germain, já que o Paris Saint-Germain tá investindo bastante e o Pogba tem essa mala assim, sempre quis jogar em times muito bons. Nunca ele é aquele jogador que tá sempre aparecendo na mídia por ser meio falastrão, sempre falando mais do que deve. E o Martial, sem dúvida, iria pro Paris Saint-Germain para fazer a função do Neymar, que é jogar pela ponta esquerda, lá pelo lado do campo. Martial é um jogador jovem também, para quem joga os jogos aí, videogame, essas coisas, sempre contrata eles no modo carreira, na Liga Master, já que é um jogador que evolui bastante. Se eu sou o presidente do Paris Saint-Germain, não farei isso nem a pau. O Neymar é o melhor jogador do Paris Saint-Germain e sem dúvida o melhor jogador do mundo, é muito bom. Atualmente não, já que eu já falei várias vezes, o melhor jogador do mundo atualmente nessa temporada é o Salah, vem jogando muito bem. Mas se for de qualidade essas coisas, o melhor do mundo é o Neymar, sim. Ele é brasileiro também, tem muito brasileiro que não é compatriota, prefere os jogadores lá de fora, nunca dão moral para os que estão aqui no Brasil. Ainda agora, continuando aqui no futebol internacional, o ex-jogador do Real Madrid, o Caetano, deu uma entrevista falando que o Bale nunca valeria 100 milhões de euros. Nem ferrando, ele pagaria 100 milhões de euros no Gareth Bale. Nada que ele faz vale 100 milhões de euros. É isso que o Caetano falou. Resumido, não vou falar tudo que ele falou ali, já que teve uma entrevista bem longa. O Bale nem eu daria 100 milhões de euros no Bale nunca, daria no Hazard, que joga bem mais que o Bale. O Bale também sofre bastante lesões. Tem vários jogadores muito bons aí que sofrem bastante lesões. Marco Reus, tem o Bale também. Vários jogadores estão sempre machucados. Mais alguém aí já, Ralha? Abraço para Giovanni Costa. Abraço para André Bittencourt, que atualmente já joga no Quadrilha, jogou um tempo lá no Cabeludo, na FJF, mas agora tá no Quadrilha, pelo visto vai continuar lá. Mais alguém? Everaldo Cid Rocha. Abraço pro Everaldo Cid Rocha. E? Só? Então tá.
Agora vamos lá para seleção. A seleção de hoje é a Costa Rica, já que a última seleção foi a Suíça. Já estamos no grupo do Brasil. E lembrando que quarta-feira não tem seleção. Quarta-feira a matéria lá sobre industrial da partida de sábado, que só para dar um spoiler foi mais um desastre. Vamos lá, Ralian. Lembrando que para falar um pouco da seleção tem que saber um pouco também da história da economia. Oi? Já foi falado? Já? Foi? O Rally já não tava prestando atenção e tá resfriado, né, Rally? Meio complicado também, né? Vamos lá? Pois é, pois é. Boa tarde, Cauã. Boa tarde aos tarde, nossos Rally. ouvintes. Deixa eu botar a câmera aqui para mim. Prontinho. Vamos lá falar sobre a Costa Rica agora. Já vi jogos da Costa Rica também em 2002, como de costume. Eu já vi, inclusive, alguns jogos da Costa Rica contra o Brasil. Mas não sei se foi em 2002, eu não me lembro, ou se foi em outras ocasiões posteriores. Mas já assisti. Nos que eu assisti, o Brasil ganhou. Costa Rica, me corrija se estiver errado, ela não tem uma tradição tão forte no... Não é considerado um time tão forte no futebol. Hoje em dia tá bem melhor. Antigamente era bem Antigamente, fraco. eu acompanhei ele antigamente, então era meio ruinzinho. Era bom no jogo de videogame do Super Nintendo antigamente. Eu jogava com a Costa Rica, eu gostava. A seleção da Costa Rica é aqueles jogadores bem rápido pra lá, né? Isso. É um país bem financeiramente, deve ser, né? Não podemos dizer isso, mas isso fica para uma outra ocasião. Com a chegada de Cristóvão Colombo, as tribos indígenas que habitavam a Costa Rica foram mortas a partir de 1502. O país tornou-se independente da Espanha em 1821 e com isso acabou unindo-se com o México. De 1823 a 1838, a Costa Rica integrou a Federação Centro-Americana, quando no último ano de integração ela passou a ser república independente. Somente em 1839 houve a primeira eleição presidencial democrática do país. A anulação ocorrida nas eleições de 1948 resultou em uma breve guerra civil, vencida pelas forças comandadas pelo socialista José Figueires Ferrer, também conhecido como Dom Pepe. Sob sua liderança, o país nacionalizou os bancos, aumentou os impostos sobre os lucros da empresa norte-americana United Fruit, que controlava o setor da banana, e estabeleceu um eficiente sistema de previdência social. A estabilidade da Costa Rica nos anos 70 e 80 fez dela uma exceção entre as ditaduras e os conflitos que tomaram a América Central. Já dos anos de 1980 a 1996, o país passou a abrigar cerca de 500 mil de refugiados provenientes das nações vizinhas, os quais foram discriminados e deportados. Em 1977, o presidente Oscar Arias propôs um acordo de paz regional, aprovado por El Salvador, Honduras, Guatemala e Nicarágua. São todos países ali próximos. No mesmo ano, ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Oscar Arias, no caso, né? A Costa Rica sofreu com a queda internacional dos preços da banana e do café em 1990, principais produtos exportados pelo país. Em razão disso, vários protestos foram gerados com a política de corte de gastos. Os principais produtos agropecuários produzidos são a banana, o café, melão, abacaxi, milho, arroz e feijão. Os principais produtos industrializados são os microprocessadores, tecidos e equipamentos médicos, alimentos processados, produtos plásticos e materiais de construção. E os principais produtos exportados são banana, abacaxi, banana, componentes eletrônicos, equipamentos médicos, carne e açúcar. Opa, deu aí, Ralian? Então tá. Vamos aqui a Costa Rica, como vocês já escutaram a economia e um pouco da história. É um país que deve ser bastante bonito, eu mesmo não conheço muitas coisas lá da Costa Rica. Às vezes só vê algumas coisas, algumas imagens lá na televisão, mas eram uns lugares mais ricos, onde não é qualquer um que frequenta. Tem algum lugar lá que tu conhece, Ralian, na Costa Rica? O Ralian, que esses dias eu tava fazendo algumas coisas com ele, ele conhece a capital de tudo que é país no mundo. São José? São Luís é de outro. É. Port Louis, que é das Ilhas Maurício, se não me engano. É São José da Costa Rica, mas eu lembro que eu acertei. A capital aí da Costa Rica é São José. Então tá. Agora. Opa. Deve ser espanhol. Então tá. Vamos já pra seleção da Costa Rica. Como o Ralha falou, com certeza ele viu em 2002, já que em 2002 a Costa Rica caiu no grupo do Brasil. Dessa vez caiu novamente. Vai sofrer bastante. Como eu falei, vai brigar ali pela terceira vaga ali ou a segunda vaga ali do grupo. A Costa Rica, que na Copa 2014 fez uma baita de uma campanha, jogou muito bem mesmo.
ficou em oitavo colocado, para vocês terem noção. Ela estava no grupo da morte, a gente tinha Uruguai, Inglaterra e Itália, e acabou passando Uruguai e Costa Rica. Só em Costa Rica passou em primeiro lugar, e Inglaterra e Itália acabaram sendo eliminadas já na fase de grupos. A seleção da Costa Rica, o jogador que mais participou com a camisa da seleção é o Walter Centeno, que tem 137 partidas. Pode ser que talvez é Walter Centenro, alguma coisa do tipo. Aquele lá tem essa tradição meio que o Jota, essas coisas, pra nós é. O maior artilheiro da história da seleção é o Rolando Fonseca, com 47 gols. Eu mesmo não conheço esses jogadores, já que são jogadores mais antigos. Como eu falei pra você, o futebol mesmo eu comecei a acompanhar lá pra 2012, 2013, foi quando eu comecei a ter uma noção a mais do futebol. Agora já indo lá, continuando na seleção da Costa Rica, seleção costarriquenha, a sua primeira partida internacional já deu um baita de um pacote, venceu por 7-0 a seleção do El Salvador. A seleção do El Salvador, que hoje em dia é bem fraca ainda, não disputa quase nada, tem várias pessoas aí que nem conhecem quem é a seleção do El Salvador. Conhece o país lá, olha? Conhece? Onde é que fica essa seleção? Fica na América Central, é próximo da Costa Rica. Antigamente não tinha mais essas coisas de aviões. Hoje é bem fácil uma seleção sair lá do Japão pra lá e vir aqui pro Brasil. Já naquele tempo não tinha muito isso. O seu melhor resultado venceu por 12-0 a seleção do Porto Rico. A seleção do Porto Rico, que também é bem fraca. Então dá de ver que antigamente a Costa Rica era bem malandra e só marcava amistosos contra seleções bem inferiores a elas. E o seu pior resultado foi quando pegou uma seleção um pouco melhor e levou 7-0. Foi levar 7-0 do México. São 3 países bem ali próximos, né, Rally? O Porto Rico, El Salvador e México, né? Tem mais ali para a América Central. Tem várias curiosidades, uma das que eu mais gosto é sobre Oi? Costa Rica não faz fronteira com El Salvador, tá? Não faz? Não faz fronteira. É ali próximo, mas ela não faz fronteira. Tá. Quem faz fronteira com El Salvador é Honduras e Guatemala. Tá. E Né? Honduras ela faz fronteira com Nicarágua, e o Nicarágua sim faz fronteira com Costa Rica. Nicarágua, que deve ser o maior país lá da América Central? Não sei te dizer agora. O que eu sei te dizer é que o menor país é El Salvador. Deve ser uma ilha, alguma coisa daqueles tipos lá, ou não? Não, eles ficam na parte continental. América. Tá. A seleção da Costa Rica disputou somente 3 Copas do Mundo até hoje. Foi em 1990, 2002 e 2014. Sendo que a sua melhor, como eu falei, foi 2014. E já na sua primeira Copa do Mundo, ela chegou às oitavas de finais. Com um baita de um resultado. Foi na Copa da Itália, em 1990. O Brasil não foi muito bem naquela Copa. Não conseguiu chegar tão longe. Não conseguiu ser campeão. Vamos agora voltando aqui. Como eu falei, a seleção da Costa Rica, né, nunca foi tão grande nesse ato de futebol. Hoje em dia que ela vem crescendo um pouco mais. Já tem Brian Ruiz, tem o Campbell, tem o Keylor Navas, goleiro do Real Madrid. Mas que eu mais gosto ainda é o Brian Ruiz, que atualmente está no Sporting de Portugal, Sporting de Lisboa. Como eu estava falando ali, a seleção da Costa Rica vai entrar só para brigar pela segunda vaga. Não vai entrar para brigar pelo primeiro. Oi, Ralha. Perpétua Custódia da Silva. Abraço para Perpétua Custódia da Silva. E Mano Brown. O Mano Brown lá. Estamos à procura de saber quem é esse Mano Brown, né, Ralha? Deve ser alguém aí que botou para avacalhar o nome. Como eu falei errado ali, não foi em 2002 que ela disputou, foi em 2006. Então, 1990, 2006 e 2014. Sendo 2006, daí sim ela caiu no grupo do Brasil e ficou em 31ª, foi penúltima naquela Copa. Tendo 32 Copas do Mundo, 32 seleções, ela acabou em 31ª, em penúltima naquele grupo, onde caiu no grupo da Turquia e caiu no grupo da seleção brasileira. A Turquia, que em 2002 havia sido o terceiro, e a seleção brasileira que havia conquistado o Penta.
Então o programa de hoje foi isso, todas as notícias internacionais, nacionais e catarinense. Agora acabou o Campeonato Catarinense, acabou os estaduais, já vão começar o Campeonato Brasileiro, vai ter mais jogos da Libertadores também, Copa do Brasil, agora vai ficar um pouco mais massa, já o Campeonato Brasileiro é bem mais pegado mesmo. Eu espero vocês aqui quarta-feira, lembrando, quarta-feira não tem seleção, era para ser a última seleção, que era para ser a Sérvia do grupo do Brasil, mas vai ser a outra seleção que vai ser o Industrial, a outra seleção que acumula fumaça, né, a máquina, né, tá meio mal, então mais um spoiler aí, já que o Industrial fez mais uma lambança no sábado e não conseguiu render tanto. Então tá, o programa de hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de entrar lá no YouTube também, vai ter coisa lá da TV Sul, daqui eu tô vendo aí se eu vou fazer ou não um canal pra postar um vídeo diferente pra vocês, mais uns desafios, postar uns desafios do futebol, lá também de gamer, essas coisas aí, mas não tem nada garantido. Quando eu fazer eu vou anunciar aqui pra vocês, daí vocês podem entrar lá, mas o foco agora é vocês entrar lá no canal da TV Sul, como eu já falei, nós vamos estar investindo mais lá, se inscreve lá, vai ter vários vídeos, hoje mesmo já sai mais vídeo lá, olha. Hoje já sai mais vídeo lá no vídeo do canal do YouTube. Ou então o vídeo de agora, pra quem chegou agora no final, você pode assistir aí no Face quando terminar a transmissão, mas se querer também esperar um pouquinho, pode entrar lá no YouTube. Então tá, eu espero vocês quarta-feira aqui, tchau.